Deus desconhecido. Abre as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, versículo 16. Atos, capítulo 17, versículo 16. O que diz assim a palavra do Senhor? E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, e dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos falais? Por coisas estranhas nos trazem os ouvidos, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não os conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Meus amados, palavra de Deus neste estudo: altar ao Deus desconhecido. Quando eu vejo a palavra do Senhor, eu vejo Paulo aqui, ele sendo um pregador do Evangelho em terra ou na terra dos deuses. Que terra era essa, pastor? Terra dos deuses. A maior bandeirada, entendeu, do cristianismo acaba a chegar, entendeu? O maior bandeirante do cristianismo agora acaba de chegar em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes luminares do saber humano, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristofanes, Eurípides e inigualáveis escultor Fídias. Pastor, a Academia de Atenas, fundada por Platão, ainda era um centro intelectual com poucos rivais. Ninguém conseguia disputar conhecimento, ninguém conseguia disputar filosofia com esta academia lá de Atenas. Agora eu vejo, o escritor diz que Atenas descansava em sua reputação de ser centro das artes, literaturas, filosofias, conhecimento e habilidade em oratória. Então você pode ver que os mais pomposos oradores, os melhores filósofos estavam lá, naquela cidade ou naquele país. Atenas foi a primeira cidade-estado da Grécia desde o século V a.C. Mesmo depois integrada ao Império Romano, ela guardava com orgulho a independência intelectual e também se tornou uma cidade livre. A Atenas também ela gabava-se de sua rica tradição filosófica. Pastor, aonde tu estudou? Hoje você pode ver que muitos estudiosos, hoje você pode ver que muitos acadêmicos, eles se gabam quando eles dizem que eu venho da faculdade de Harvard.
é isso que se diz, né? Lá dos Estados Unidos, estudei na Harvard. Sou da faculdade federal. Sou da faculdade de tal. Nomes renomados. Pastor, faculdades muito forte, muito renomada, era daquela região. E Atenas era uma cidade gloriosa. Qualquer visitante que chegasse nessa cidade, nos tempos de Paulo, olharia com espanto seus ricos monumentos, seus esplêndidos palácios, seus templos dedicados aos deuses e as glórias de sua tradição. É o que acontece hoje quando alguém chega em Las Vegas. É o que acontece hoje quando alguém chega no centro de Rio de Janeiro. É o que acontece hoje quando alguém chega em Paris. Pastor, já se deliciam com aquelas maravilhas, porém não conseguem identificar as idolatrias. Agora eu vejo que quando o escritor diz, a despeito da sua distinção por ser o centro do saber e da arte, essa cidade superava todas as outras em cegueira espiritual. Era uma cidade muito religiosa, porém religiosidade não quer dizer visão de Deus. Tem muita pessoa religiosa pelo mundo, cega na idolatria. Agora eu vejo que, entretanto, como Paulo reagiu à maior cidade intelectual, Paulo chega nessa cidade. Agora nós vemos o que Paulo viu quando chegou nesta cidade. Capítulo 17, versículo 16. Lê para nós, bem alto para nós. Capítulo 17, versículo 16 de Atos. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Seu espírito se comovia, vendo a cidade tão entregue ao pentecostalismo, a sã doutrina, a purificação. É isso que diz a Bíblia? O que diz lá? Vendo a cidade tão entregue à idolatria. Pastor, o apóstolo Paulo, mesmo pressionado por circunstâncias adversas, por onde passava, era um pregador atento e observador. O que ele buscava, pastor? Ele primeiro buscava conexões importantes para apresentar sua mensagem de forma fiel e relevante. Ele olhava as coisas e buscava oportunidades para pregar a verdade. Ele não se omitia, ele não se acovardava, ele não se intimidava. Sim, ele buscava oportunidades. Para quê, pastor? Ele buscava momentos, ele buscava assuntos. Para quê? Para poder pregar a verdade. Agora eu vejo que, em primeiro lugar, Paulo não encara Atenas como um turista. Entendeu? É que nem nos dias de hoje. Chegou as férias, pastor. Chega as férias, as pessoas acabam esquecendo de Deus, esquecendo que são cristãos, esquecendo que precisam de comunhão com o Pai. Vão tirar férias, vão viajar, vão fazer um monte de coisa assim, e eles acabam, o que eles acabam muitas das vezes? Esquecendo que são filhos de Deus. Paulo, quando chegou em Atenas, Paulo não encara esta cidade como ele sendo um turista. Paulo poderia ter passado por a cidade como um turista, como provavelmente a maioria de nós teria feito. Porém, Paulo não fez assim. Paulo chegou à grande cidade, que hoje a cidade velha já está em ruínas, mas Paulo, ele poderia ter conhecido a cidade de ponta a ponta para admirar seus belos prédios, monumentos únicos em todo o mundo. Paulo podia passar, tirar uma selfie e cair fora. Não, Paulo passou, conheceu, mas deixou rastros, deixou a semente plantada. Não
virou as costas, não ignorou, não se isolou, não deixou assim, eu não vou me comprometer, eu não vou me envolver, isso daqui não é para mim. Deus vai levantar outras pessoas para vir aqui pregar para os atenienses. Não, filho, se você está ali, aproveita a oportunidade e ganha alma. Entendeu? Mas isso aqui é trabalho para missionário, é trabalho para o pastor. Não, irmão, é teu trabalho. Não perca a oportunidade. Agora eu vejo aqui que a Acrópole, que era a antiga fortaleza da cidade, ela podia ser vista a quilômetros de distância. Aqui nessa montanha tem um templo aqui, entendeu? Era considerado uma ampla composição de arquitetura e escultura dedicada à glória nacional e ao culto dos deuses. Olha só que interessante. A Ágora, com seus muitos pórticos pintados por artistas famosos, poderia ter atraído Paulo para ouvir os debates políticos, filósofos. Pastor, o que é a Ágora? Ágora eram as praças, aonde os grandes filósofos iam para as praças recitar suas filosofias e ser ouvido pelo público. Pastor, quando Jesus chegou pregando, Jesus causou um impacto. Por quê? Porque Jesus, como eu preguei já lá no estudo de Roquento, Jesus chegou pregando, não mencionando o nome de filósofo, não mencionando o nome de Aristóteles, Platão. Não, Jesus chegou a dizer assim, eu vos digo, em verdade vos digo, porém eu vos digo, e ali que causou uma grande impacto. Por quê, pastor? Porque esses filósofos muitas das vezes olharam e disseram assim, da onde vem essa doutrina e da onde vem essa autoridade? Entendeu? De onde vem esse conhecimento? Se ele não tem ninguém como referência, não tem Gamaliel, como Paulo teve, porque Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Agora eu vejo um dia Jesus chegar em Jerusalém e começar a pregar, dizendo que a palavra vinha dele. Ele era a palavra, ele era o cumprimento da palavra. E assim como Jesus pregou, agora sai Paulo pregando aquilo que aprendeu de Jesus. Próprio Paulo falou, porque o que eu aprendi, eu também estou vos ensinando. Agora Paulo chega lá em Atenas. Pastor, quando eu vejo Paulo chegar em Atenas, eu vejo que Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta com a idolatria. Olha só que interessante. O que Paulo primeiro viu em Atenas não foi a sua beleza, nem o brilhantismo da cidade, mas o que Paulo chegou e já identificou de cara foi a idolatria daquela região. Eu acho interessante que a gente chega em determinados lugares e a gente até começa a querer ser que nem camaleão. Pastor, estou chegando num determinado lugar, mas sou crente, mas eu sou camaleão, então eu vou deixando de ser crente e já vou me envolvendo naquele ritmo, daquele ambiente. Pastor, Paulo chegou naquele local de Agrimondione e ele de cara, ele já viu que tem a idolatria naquele local, então ele já viu algo que não se conformava. Quando eu vejo que Paulo encara Atenas como um pregador e não como um turista. Quando você anda pela face da terra, quando você anda pela tua cidade, quando você anda pelo teu trabalho, quando você anda pelo shopping, você está encarando como um turista ou você está encarando como um pregador, como aquele que Jesus disse, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Você identifica a idolatria ou você se conforma com a idolatria? Você consegue identificar o pecado ou você se conforma com o pecado? Você tem medo de falar a verdade ou você tem coragem de dizer, abrir a tua boca e deixar Deus te usar na hora que é para você falar que isso não é certo, não agrada aos olhos do Senhor? Paulo chegou em Atenas e olha só que interessante, a tradução indica que não apenas
A cidade estava cheia de ídolos, mas sob os ídolos. O que está querendo dizer aqui? A cidade não estava cheia de ídolos, David. A cidade estava debaixo dos ídolos. A cidade estava praticamente esmagada pela idolatria. A cidade estava sufocada pelos ídolos. O que Paulo viu foi uma verdadeira floresta de imagens. Você chega e muitas das vezes, muito local, você vê, nossa, quanta imagem. Você se sente até ruim. Porque você sabe que por trás das imagens, quem é que atua? Agora eu vejo que na teologia paulina, os ídolos nada são, mas por trás deles estão quem? Quem é que está por trás deles? Quem é que age por trás dos ídolos? Vocês não sabem, pelo amor de Deus. Quem? Satanás. Se fosse um gol, talvez todo mundo estaria gritando. Satanás. Ele age por trás dos ídolos. Demônios agem por trás dos ídolos. E a idolatria produz cegueira espiritual e desordem moral. Agora imagina uma cidade que tu olha para cima é ídolo, olha para a porta da casa é ídolo, olha para o portão é ídolo, olha para o muro é ídolo, olha para os desenhos é ídolo, olha para as estampas é ídolo, olha para os quadros é ídolo, olha para as estampas da blusa é ídolo, olha para os carros é ídolo. Pastor, a cidade de Atenas, presta bem atenção, Plínio afirmou que ao tempo de Nero, Atenas estava ornamentada por mais de 30.000 estátuas públicas. Você sabe o que é isso? Você chega em Roquento, você vê um boi na frente, né? Ídolo. Não representa nada não, é ídolo. Entendeu? Em todas as entradas da cidade tem um boi. Ídolo. Tem que repreender. Por que, pastor? Eles não vão botar uma vaca lá, é um boi, é um touro. Entendeu? Símbolo de reprodução. Aí você vê por que o Satanás ele ataca tantos casamentos aqui nessa nação. Porque há tanta separação. Porque há tantos casados, outros dados em casamento, tanta separação, tanta prostituição, tanta luxúria, tanta falsidade, tanta mentira. Ah, pastor, por causa da idolatria. Nós temos que chegar na porta da cidade e repreender, está repreendido em nome de Jesus, toda fúria, toda seta, toda maldição que está decretada sobre as famílias dessa cidade. Não, pastor, o que nós vamos fazer? Não. Vamos dar ibope para isso aí. Outra coisa que nós vemos aqui, Pretônio disse que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Olha só como é que estava a situação na época de Paulo, na cidade de Atenas. Como é que estava a cidade de Atenas? Pastor, cada templo, cada portão, cada pórtico, cada edifício tinha as suas divindades, pastor, protetoras. Hoje nós vimos em determinadas casas, você chega em determinadas casas, muitas das casas colocam aquelas cabeças, né? Aqueles bichos boca aberta. Você passa assim, meu Deus do céu. Aí você já pensa tudo, né? Isso aí deve ser macumbeiro, isso aí deve ser... Não. É idolatria. Para ser idólatra não precisa ser macumbeiro, não. Até cristão é idólatra, se não cuidar. Agora presta atenção. Outro escritor também diz, Xenofonte, citado por Champlin, assim descreveu que a cidade, o lugar inteiro é um altar, e a cidade inteira é um sacrifício e uma oferta aos deuses. Agora Paulo está no meio de um sacrifício, no meio de um altar, no meio de uma região pagã, 100%. Outra coisa, Champlin também diz que seta feita
Diógenes saiu às ruas de Atenas em pleno meio-dia de sol, a pico, de lanternas acesas nas mãos. Olha só, pastor, em pleno meio-dia sair de lanterna é porque as coisas já estavam quase fechando de tanta idolatria. Entendeu? É porque tu andava nos corredores das cidades e você praticamente, o sol quase nem entrava mais de tanta estátua que tinha lá. Agora eu vejo o escritor falando que Diógenes, perguntaram para Diógenes: Diógenes, o que procuras? Ele respondeu: eu procuro um homem. Uai! Para você ver que se ele quisesse procurar uma estátua, ele achava. O que estava precisando ali era achar um homem. Agora eu vejo que Salmo 101:6, ele diz bem assim, ó: os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra, para que esteja comigo. Por que é tão difícil achar um homem fiel para que esteja com ele? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Outra coisa que nós vimos aqui também é que havia mais deuses em Atenas do que em todo o resto do país. Você já imaginou, irmão, o Brasil inteiro pegar toda a idolatria, botar tudo dentro da Aparecida do Norte? Você já imaginou a Aparecida do Norte ter idolatria mais do que o país inteiro? Pois é, assim estava Atenas. Atenas tinha mais ídolos do que o país inteiro. Agora imagina onde é que Paulo chegou para pregar o Evangelho. Vai pregar agora para quem, pastor? Vai pregar para corações duros. Vai pregar para pessoas que não acreditam. Vai pregar para pessoas que vão querer questionar a palavra da verdade com filosofias. Pastor do céu, olha só que interessante. Paulo, porém, não se impressionava com a beleza, mas honrasse, porque essa beleza não honrava a Deus. Pelo contrário, sentiu-se oprimido pelo emprego idólatra da criatividade artística dada por Deus aos atenienses. Interessante que ele via o dom de Deus na vida dos atenienses. Quando você vê um artista esculpindo, tu pode ter certeza, quem colocou esse talento na vida desse artista foi Deus. Quem colocou a inteligência na vida desse artista foi Deus. Quando você vê um escultor esculpindo uma pedra, fazendo essas imagens, você pode ter certeza que não foi Satanás que deu essa sabedoria, não. Foi Deus que deu a sabedoria. Agora eu pergunto para você: a quem estamos direcionando o que Deus colocou na nossa vida? A quem estamos dedicando o que Deus colocou na nossa vida? Deus nos deu talentos, Deus nos deu capacidade, pastor, e estamos direcionando a quem? A ídolos? A Satanás? Ou a Deus? Quando eu vejo Paulo chegando em Atenas, e o que ele sentiu quando chegou em Atenas? O que Paulo sentiu? Capítulo 17, versículo 16, diz bem assim, ó: o seu espírito se revoltava. O seu espírito. Por que o espírito de Paulo se revoltou? Porque a Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Quem não é por nós é contra nós. Então, peraí, pastor, não está caminhando pela fé, está contra nós. Agora Paulo chega em Atenas e olha para essa cidade, e o seu espírito não tem comunhão com o espírito que estava dominando aquela cidade. E a Bíblia diz que o mundo jaz no... Ok. E o teu coração está nas mãos de quem? De Deus. É óbvio que você não vai se simpatizar
com as coisas desse mundo. É óbvio que você não vai ficar, eu estou me sentindo bem aqui nesse mundo. Não, Senhor, Deus, ora vem, Senhor Jesus. Não vejo a hora de sair daqui. Não vejo a hora de deixar tudo isso daqui. Eu não quero nada disso daqui. O meu tesouro está no céu. Aleluia. Agora eu vejo capítulo 17, versículo 16, o espírito de Paulo se revoltava. Também diz que essa palavra só ocorre novamente em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, onde diz que o amor não exaspera. Pastor, o amor não se exaspera. Lê para nós capítulo 13, versículo 5 de 1 Coríntios. Abre lá bem rapidinho. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, onde fala do amor. O que diz lá? Não se porta com indelicência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se irrita, não busca com indecência, não suspeita mal. Ok? Mas é quando as coisas estão certas. Entendeu? Quando o jugo é igual. Quando estamos em comunhão com Deus, o amor só faz bem. Agora, quando estamos em guerra com o inimigo, o amor, ele se revolta. Quando a Bíblia diz, não se conformeis, é porque você não é para fazer amizadezinha com o mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Ok? É inimigo de Deus. Agora eu vejo aqui, o verbo é regularmente empregado na Septuaginta em relação à ira de Deus contra a idolatria. Aonde está essa ira? Deuteronômio 9 e 7. Abre lá para nós. Outros já abrem Oséias 8 e 5. Deuteronômio 9 e 7. Abre a Bíblia lá e Oséias 8 e 5. Aí você já vai descobrir o porquê que Deus se ira. E o porquê que o coração de Paulo, o espírito de Paulo, quando chegou em Atenas, ele se revoltou contra aquela cidade, ou contra o sistema daquela cidade, a idolatria daquela cidade. Deuteronômio 9,7, o que diz lá? Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor, a ira do Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegastes a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Lembra-te, está falando algo que ele já falou uma vez. Quando Deus fala para você, lembra-te, é porque ele já falou e você ignorou o que ele falou. Quando Deus diz para o povo de Israel, lembra-te, e não te esqueça de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saísse do Egito. Ei, Deus tirou o povo de Israel da idolatria, mas o povo de Israel queria continuar na idolatria. Foi provocando Deus. Um dia Deus falou para Moisés lá em cima do Monte Sinai, eu vou destruir o povo e vou levantar uma grande nação de ti. Moisés fala, não Deus, não faz isso, porque eu também faço parte desse povo. Mas o povo provocava. Eita que o povo provoca até nos dias de hoje. O povo provoca, o povo sabe que é pecado e faz pecado e ainda diz, Deus me abençoe, Deus está comigo, Deus isso, Deus aquilo. Deus nada, você está provocando Deus. Presta bem atenção, quando você peca voluntariamente, quando você faz errado sabendo que é errado, você está pecando, você está provocando a ira de Deus. Pastor, mas até no último minuto eu tenho salvação. Eu não falo isso, porque Saul ainda viveu 37 anos e foi rejeitado 37 anos antes de morrer. E Deus falou para Saul, está rejeitado, não adianta mais nem fazer sacrifício. Mas aí Saul, depois de rejeitado, começou a querer fazer sacrifício. Aí começou a querer até contribuir. Começou a querer até... Mas só que começou a investir, irmão Flávio, lugares errados. Entendeu?
investindo em lugares errados. Vão lá para a feiticeira, e a feiticeira fala. Oh, deixa a feiticeira falar. Deixa a feiticeira falar. Porque uma hora os demônios vão falar que falaram para Saul. Você não ouviu Samuel dizer lá, não? Acabou teu reino. Você foi rejeitado. Traduzindo, você é nosso agora, meu irmão. Você vai morrer e vai vir para cá. Isso é só questão de tempo. Pastor, o que diz em Oséias capítulo 8, versículo 5? Lê bem alto. Oséias 8 e 5. Teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. Minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? O teu bezerro, ó Samaria. Está falando para quem? Está falando para o povo de Israel. Reino Norte. Por que Reino Norte, pastor? Porque o Reino Sul era Judá. O Reino Sul estava com o templo. Porém, quem subiu para o Reino Norte? Um rei que não era de Israel. Pastor, e o que ele fez? Diácono irmão Luiz, ele fez o seguinte: para que o pessoal lá do norte não viesse mais ao templo adorar, ele colocou um bezerro aqui na divisa e um bezerro lá em cima e disse bem assim: adore aqui. Para que vocês vão lá adorar? Adore aqui. O problema está na diferença da adoração, na diferença do culto. O culto no templo, aonde era um culto dedicado a Deus, ainda era pregado a verdade. Agora lá onde é que estava o bezerro, era tolerado o pecado, era tolerado a idolatria. E aqui a palavra de Deus fala através do profeta Oséias e diz: o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado e a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Pastor, está precisando de muito profeta. Escuta o que eu vou dizer para você, com coragem de Elias, para dizer que certos bezerros, certos tipos de culto já foram rejeitados por Deus já faz horas. Já foram rejeitados por Deus já faz horas. Mas eu não vou me envolver com isso, pastor. Então fica assistindo, fica sofrendo e deixa a igreja sofrer também. Por quê? Porque Deus não precisa de covardes no seu reino. Deus precisa de Davis, que mesmo a irmã Cíntia pregou lá em Macai, mesmo os irmãos dizendo, tu não vai conseguir, Davi fala bem assim: eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, rapaz, se liga. Se eu fosse no nome de vocês, eu não ia conseguir. Se eu fosse no nome de Saul, também não ia conseguir. Eu estou aqui por causa do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Entendeu? Esse gigante não vai cair porque eu estou aqui. Esse gigante vai cair porque o Senhor dos Exércitos é o Deus de Jacó e o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Ele vai entregar na nossa mão. Agora, quando eu vejo, Paulo foi provocado a ira pela mesma razão que provocou a ira de Deus, ou seja, a idolatria. Você chega no local e vê, meu Deus do céu, isso aí não está certo. Isso aí não está certo. Entendeu? Você vê certas coisas e você diz, isso aí não é de Deus. E você sente essa indignação no teu coração. É o teu espírito, que é o Espírito de Deus que habita em ti, que não está sintonizando com o Espírito que está naquele ambiente. E muitas das vezes você aqui, começa: sangue de Jesus tem poder. Deus do céu. Agora eu vejo o apóstolo Paulo chegando na cidade de Atenas. A idolatria, ela é um pecado gravíssimo, porque rouba a honra, a glória do nome de Deus. Pastor, é dar a outro ser a honra e a glória que só Deus merece. Quando você diz, esse é o meu Deus, esse me tirou da terra prometida, esse me fez sair e passar pelo mar vermelho, você está tirando de Deus a glória. Você está acendendo a ira de Deus contra a tua vida. O que
o povo de Israel fez? O povo de Israel fez bem isso. Quando Moisés estava lá no monte Sinai, o povo de Israel estava lá embaixo. Agora eu vejo Arão descer, porque Arão era para ter ficado lá em cima também. Arão descer e dizer bem assim: Moisés vai morrer, já morreu, certo? Não veio mais. Vamos ter que construir um Deus para dizer que esse foi que tirou da terra do Egito. Eu acho interessante, irmão Michael, que tem pessoas que é tão fácil de ser manipulado, que é tão fácil de ser convencido com mentiras, que se alguém disser assim, ó, esse aqui que te salvou, é capaz de acreditar. Sabe por quê? Por falta disso. Entendeu? Quem não estuda, quem não mergulha na palavra, é obrigado a acreditar em tudo que fala. E a internet está cheia disso aí. A internet está cheia disso aí. Tem gente que para a igreja não quer vir, mas está lá na internet. Está lá acreditando em muitas filosofias de doutores lá, que o Espírito Santo já não trabalha já faz tempo, mas estão lá. Pastor, mas são grandes homens de Deus, tu nem conhece o camarada. Tu nem conhece a vida dele, tu não conhece a esposa dele, tu não sabe se já está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, porque isso eles não falam em cima do público. Que se você descobrir, você se desvia. Agora, os homens de Deus, que Deus coloca para trabalhar com vocês, vocês não acreditam muitas das vezes. E aqueles lá, que mete a knife no teu estômago quando era para vir implantar na obra missionária, esses são homens de Deus. Pastor, olha só que interessante, o que Paulo sentiu, olha aqui. Agora eu vejo que Paulo também, às vezes as escrituras chamam esse sentimento de ciúme. Lê Deuteronômio capítulo 20. Abre lá, Deuteronômio capítulo 20. Presta atenção. 20, versículo 4 a 6. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 a 6. Nós vemos que quando uma pessoa diz que adora a Deus por meio de uma imagem, ela está desprezando a Deus, que ordenou que não se fizesse nem se adorasse nenhuma imagem. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 até o 6. O que diz lá? Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvá-los. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não mora na peleja, e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não mora na peleja, e algum outro o logre. Isso aí, Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 a 6. Quem foi que plantou a vinha em Israel? Quem foi que plantou a vinha chamada Israel? Quem foi que plantou a vinha chamada Israel? Quem foi que tirou Israel do Egito? Não ouvi. Deus. Quem plantou a vinha Israel? Quem mudou o nome de Jacó? Mudou para quem? Ok. Quando Deus chama o povo de Israel na frente do Monte Sinai, Deus fala pessoalmente com o povo. Deus diz: vós sereis o meu e eu serei o vosso. Então, aceitam? O povo disse: assim aceitaremos. Ok. Então vocês, a partir de agora, são propriedade peculiar meu. Enquanto vocês me adorarem, eu mandarei chuva, eu mandarei água, eu mandarei planta, eu mandarei fartura. Agora, deixou de me adorar, eu fecharei as portas do céu. Tem muita gente com as portas fechadas porque deixaram de adorar a Deus.
deixaram de adorar a Deus. Pastor, a esposa pertence ao marido e ele não divide ela com ninguém. A noiva pertence para o noivo e ele não quer que ela olhe para nenhum outro. Entendeu? O noivo é Cristo, irmã Gabriela. A noiva é a igreja. Quando você pega, você noiva, que tem aliança com o noivo, começa a dar uma... E aí? Tudo bom? Você está bem lindo. Claro, eu tenho um noivo. Mas... fica dando trela para noivo, fica dando trela para amante, daqui a pouco você cai. Daqui a pouco você trai. Foi pregado ontem, Judas. Daqui a pouco você vai trair o teu mestre. E não adianta voltar lá dizendo, eu não quero mais, porque eles vão dizer bem assim, isso é contigo, ó. Se vira, foi você que traiu. O noivo não divide a noiva dele com ninguém. O esposo não divide a... Você dividiria a tua esposa com alguém? Fala sério. Você até fica olhando de longe. Você tem uns ratazanos olhando por... E tem esposa que quando vê... Esposo também. Tem aqueles que tiram, né? Quando estão longe da esposa, longe do esposo, né? Andam que nem uns playboyzão, né? Andam que nem solteiro, porém ele sabe que tem compromisso. Quando nós andamos por aí, não se comporta como um solteirão, uma solteirona. Você tem aliança com Deus. Você tem dono. Agora eu vejo que o marido pertence à esposa e ele não divide ela com ninguém. A própria Bíblia fala em Isaías capítulo 42, 8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Agora eu vejo Paulo chegando lá em Atenas e vendo aquela montanha, misericórdia. Pastor, o que Paulo fez? Vamos ver o que Paulo fez? 17, 18. Paulo não era um observador contemplativo. Pastor, o que viu e sentiu? Isso o moveu a ação no coração dele. Pastor, aqui nós destacamos 4 pontos importantes do que Paulo fez depois que ele viu. Pastor, primeiro, a reação negativa de Paulo. Muitas das vezes você chega num local e esse local não é compatível com a tua fé, não é compatível com o teu ambiente. Aí você, nossa, vou ficar pouquinho aqui, mas eu já estou indo, já vou embora, não vou ficar muito tempo aqui, entendeu? Não vou ficar aqui por quê? Porque a reação é negativa. Tem gente que gosta, né? Não vejo a hora de pegar uma festinha do mundo aí. Não vejo a hora de pegar um ambiente mundano aí. Por quê? Toda vida é culto, toda vida é crente, toda vida é oração. Olha lá que está faltando. Mas toda vida não vejo a hora. Aí quando termina, quando dá segunda, ainda bem que passou esse final de semana, né? Porque já estava cansado das coisas de Deus. As coisas do homem, as coisas do mundo é melhor. As coisas dessa terra me dá mais prazer, me levanta a autoestima. A palavra me joga lá embaixo. Não é que a palavra te joga lá embaixo, que a palavra denuncia o teu zelo. E muitas das vezes você não se arrepende, você quer combater erroneamente, em vez de você se humilhar, se arrepender e dizer, Deus, perdoa meus pecados e eu vou mudar. Não, você quer combater a palavra. Agora olha só aqui. Paulo, ele tem uma reação negativa. Primeiro, a primeira reação de Paulo foi revoltar-se com a idolatria reinante na cidade. Pastor, não considerava normal a idolatria. Segunda coisa que Paulo fez, ele teve uma reação positiva.
Você pode tirar proveito. Não basta identificar os problemas que afligem a sociedade, você tem que mostrar a solução. Ah, estou vendo o drogado ali, meu Flávio, estou vendo o drogado ali. Só Deus para ter misericórdia. Não, Senhor, Deus precisa de você. Vai lá e fala de Deus para ele. Não, mas eu não tenho chamada. Não, eu não tenho o dom da palavra. Não tenho nada, então vai estudar. Você consegue fazer tanta coisa para o teu ego e não consegue se preparar para o reino de Deus. Ah, mas eu tenho ali. Vai, é de você que Deus precisa. Deus não quer que Deus não quer que você prega você. Deus não quer que você chegue lá e fala de você. Ele quer que você chegue lá e fala dele. Que você sabe que Jesus pode te salvar. Você sabe que Jesus pode te libertar. Você sabe que essa doença você pode ter cura. Ah, eu não acredito mais, mas eu acredito. Entendeu? Mas vai chegar ao ponto da pessoa não acreditar mais. Sabe o que você faz? Faz que nem aqueles quartos voluntários. Coloca esse aleijado em cima da maca, arranca ele do chão e leva para Jesus. Leva para Jesus. Ah, mas vai ter multidão enfrentando na porta. Ei, abre o telhado e traz de cima para baixo. E seja sábio para colocar essa pessoa diante de Jesus. Não diante de homens. Tá bom? Presta atenção para levar as pessoas diante de Jesus. Sabe por que as pessoas estão se afastando de Jesus? Porque você não sabe levar para Jesus, você está levando para homens. Você está falando falhas de homens. Ninguém é perfeito nessa face da terra. Agora Jesus você não fala. Claro que não sabe o que falar. Se você conhecer mais Jesus, você vai saber o que falar dele. A distância que você tem de Jesus é o conhecimento que você tem dele. Pastor, eu não sei muita coisa de Jesus, então procura ter mais intimidade com ele. Procura estar mais aos pés dele. Quando se fala em oração, consagração, pastor, isso para mim é uma luta, não dá tempo. Agora quando se fala em coisas para o teu ego, para a tua carne, você vira a madrugada muitas das vezes. Aí não sabe por que é um crente tão frágil, tão fraco, está sempre envolvido em problemas, está sempre ali raquítico, é um altar sempre ali. Ei, porque não tem Jesus. Tem ali, a tua imagem diz que tem Jesus, mas eu quero ver realmente os frutos, porque é através dos frutos que mostra se tem ou não tem. Olha só que interessante, Paulo pegou um gancho ao ver um altar ao Deus desconhecido. Ali nós vimos na Bíblia que Paulo vê ali, ele fala bem assim: meus queridos, vejo que aqui a cidade de vocês tem um monte de altares, um monte de ídolos, e aqui eu encontrei um altar vazio. Um altar vazio. Por que esse altar está vazio? Olha só que interessante, seus deuses eram vingativos, e com medo de que um Deus pudesse se vingar, porque foi esquecido, eles fizeram um altar e deixou vazio. E Paulo pega aquele altar e diz bem assim: esse altar é o altar ao Deus desconhecido. Vocês temem a esse Deus, vocês não conhecem, vocês temem. Olha só que interessante, eles ergueram o altar ao Deus desconhecido. Paulo então, a partir dessa ponte, anuncia o Deus verdadeiro. Nós temos que pregar o Deus desconhecido para esse povo. Eles são idólatras. Eles fazem altares, e de medo de não ser punido pela idolatria, eles deixam o altar vazio. Vai que nós esquecemos de algum outro Deus, aí para esse Deus não nos punir, nós já temos o altar dele aqui. Paulo olha todos esses deuses e chama a atenção do altar desconhecido. Paulo fala para eles bem assim. Para quem, pastor? Paulo fala para 3 grupos de pessoas. 3 grupos ali, Ele fala primeiro, falou aos judeus, ao povo e aos filósofos gregos. Pastor,
dizer o quê? Paulo discerniu na sinagoga para os judeus. O que Paulo fala para os judeus? Ali Paulo, ao salmo, ele dissertava, ele pregava entre os judeus e tementes a Deus e aqueles que não eram tementes também. Paulo falava isso. Olha só que interessante, o equivalente mais próximo do que temos à sinagoga é a igreja hoje. Nós temos que pregar a palavra do Senhor dentro da igreja hoje também. Porém, Paulo fala para outro tipo de pessoa. Paulo fala também lá em Ágora. Pastor, Ágora era uma grande praça que existia em Atenas, aonde os filósofos eles se encontravam naquelas grandes praças para discutirem, para trocar ideias. Paulo também pregou lá no centro dessa grande praça. E o que nós aprendemos é que essas praças hoje, nos dias de hoje, equivale o que, pastor? Equivale nós sair de dentro da igreja, pregar no shopping, pregar no trabalho, pregar nas ruas, pregar nas praças. Também precisamos pregar. Quando eu vejo Paulo pregar em Areópago, eu vejo Paulo também pregar nesse local. O que é Areópago? Areópago era tanto o nome de um lugar de conspícuo tribunal que ali se reunia. Esse era muito seleto, formado de 30 membros, intervinha em casos seletos, em casos de homicídios, que tinha supervisão moral pública. Era nos dias de hoje como se fosse o grande Supremo Tribunal Federal. Paulo também pregou para esses. Paulo também levou a palavra a esses, pastor. Agora eu vejo o que eles acreditavam. Eu vejo aqui que Paulo, os epicureus não acreditavam na vida após a morte, nem no julgamento final. Eu vejo que Paulo pregava isso. Eles não acreditavam e Paulo pregava contra eles. Paulo pregava contra esses camaradas. Eles não acreditavam na vida após a morte. E Paulo chega lá pregando 1 Coríntios capítulo 15, 32. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso Paulo pregou contra eles. Eles falavam que o que eles estavam vivendo hoje, construindo hoje, era para viver nos dias de hoje. Irmão, nós não vivemos aqui. Nós não somos aqui. E Paulo chega a pregar contra essa tese que os epicureus estavam falando, os grandes filósofos falavam. Depois de quase 2000 anos, vivemos hoje também numa sociedade hedonista. As pessoas vivem para o prazer imediato. Você se mata hoje, estopora tudo hoje à noite. Entendeu? O mundo é assim. Pastor, mas nós temos que viver. E ainda tem gente que diz que crente não tem lazer, crente não é feliz, crente não se diverte. Isso é ideia deles. Entendeu? É ideia deles. A nossa alegria, olha o que a Bíblia diz. A nossa alegria é saber que um dia Ele vem para nos buscar. Pastor, Paulo falou aos estoicos. Quem eram os estoicos? Estoicos eram materialista, panteísta, fatalista, acreditavam no determinismo cego, pregava fatalidade, submissão ao destino irreversível e a importância de suportar a dor. O que eles diziam? Na filosofia estoica, não há esperança. Se tu nasceu, está doente, vai morrer doente. É o destino. Entendeu? É o que está preparado para você. Olha o que ele diz: não há para onde correr. Todos estão entrincheirados por um destino cego e implacável. Agora Paulo vem e prega contra essa filosofia também. Ainda hoje há pessoas que pensam como Gabriela Cravo e Canela. É uma história. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Outros ainda dizem: minha avó foi assim, meu pai foi assim e eu também sou assim. Quer ver a educação dos filhos? Meu pai me quebrava todo e eu vou quebrar você também. E meu neto
de Deus nos mostra que é possível sair do cativeiro e ter uma nova vida em Cristo. A palavra de Deus nos dá esperança. Tanto os epicureus quanto os estoicos estavam equivocados. Os epicureus diziam: aproveita a vida, pastor, e os estoicos diziam: aguenta a vida. E Jesus fala bem assim: vinde a mim que eu mudo a tua situação. Entendeu? O que Paulo estava pregando era mudança. E a primeira mudança era a saída da idolatria. Quando Paulo pega, Paulo sente preconceito. Paulo sofre preconceito. Preconceito dos filósofos, preconceito da cidade, preconceito contra Paulo, contra o que Paulo pregava, contra a crença de Paulo, contra a doutrina de Paulo. E o primeiro preconceito que eles tiveram contra Paulo foi que chamaram ele de tagarela. Capítulo 17, versículo 18, lê para nós. Capítulo 17, versículo 18. Abre a Bíblia lá e acompanha conosco esse estudo. Capítulo 17, versículo 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer esse paroleiro, outros parece que é pregador de deuses estranhos. Olha só que interessante. Em alguma passagem diz paroleiro, né? Tem alguma tradução que fala ao contrário? Fala diferente a palavra? Tem outra palavra que diz tagarela. Entendeu? Olha aqui, ó. O escritor explica que a palavra se refere a um pássaro que recolhe restos de comida para esgotos, dos esgotos. E daí passou a descrever desocupados ou sem valor. Era aplicado a vadios, mendigos que viviam de restos de alimentos encontrados nas ruas. Eram verdadeiros catadores de lixo. Isso era o que os filósofos estavam falando de Paulo. O que fala este paroleiro? Ou o que fala este catador de lixo? Ou o que fala este catador de restos? Eles achavam que Paulo, os atenienses pensavam que Paulo era um falso intelectual. Os atenienses olhavam para ele com preconceito, virando-no apenas como um mascate de ideias estranhas, como um pássaro que vive catando sementes. Não, pastor, da onde Paulo pegou essa palavra? Veio direto da palavra. Era o próprio Cristo que entregou pessoalmente para ele. Se lembra no caminho de Damasco? Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Agora Paulo sai pregando essa palavra e os filósofos dizendo assim: essa palavra aí, da onde tu catou isso aí? De qual filósofo tu ouviu isso aí? Em que base tu sustenta essa doutrina? Não acreditavam. Outra coisa que eles falaram de Paulo também é que disseram que Paulo parecia um pregador estranho de deuses. Sabe o que chegaram a falar? Acostumado com tantos deuses, os atenienses pensaram que Paulo lhes apresentava novas divindades estrangeiras. Olha só que interessante. Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Eles achavam, os gregos pensavam que Paulo lhes estava pregando um novo par de divindade. Para os gregos, os deuses eram tudo casais. Agora lá vem Paulo, capítulo 17, versículo 19 a 21. Lá vem Paulo apresentando Jesus e apresentando ressurreição. Olha só que interessante. Entendeu? Um Deus masculino chamado Jesus e a sua companheira Anástasis, que quer dizer ressurreição. A ignorância, meus irmãos, ela é sempre preconceituosa. Sempre você vai encontrar um ignorante levando você ao preconceito. Por quê, pastor? Porque a pessoa que tem comunhão com a palavra de Deus, ela não tem preconceito de quem tem comunhão com a palavra. Agora, a pessoa que não tem comunhão com a palavra de Deus, ela sempre vai ter preconceito de você. Ela sempre vai fazer piadinha de você. Como diz aqui, eles sempre vão entender a palavra de um modo diferente, levando para o lado pessoal. Agora eu vejo Paulo
chegando lá, pregando de Jesus e da ressurreição, e eles pensando que Paulo estava apresentando duas divindades: Jesus, marido, ressurreição, esposa. E não era bem isso. É que nem quando os cristãos começaram a sair pregando, o que Jesus mandou pregar, a da Santa Ceia: esse é meu corpo e esse é meu sangue, comei e bebei todas as vezes que ele veio. Pronto, já começaram a perseguir a igreja. Ignorância. Começaram a perseguir a igreja, dizendo que a igreja estava fazendo ali canibalismo, comendo gente, bebendo sangue de gente. Olha só, vou prender esse povo. Uma pessoa ignorante na fé, ela sempre vai mal interpretar a palavra. Se você falar que é pecado, eles vão levar: falou de mim, e pronto, falou de mim. É assim. A pessoa que não é ignorante, a pessoa que é firmada na fé, ela vai dizer: nossa, sou eu, eu preciso mudar, eu preciso me converter, eu preciso me consertar. O ignorante não. O ignorante sempre vai ter preconceito com quem fala a palavra da verdade. Agora eu vejo o que Paulo chegou a pregar lá, para nós encerrar. Paulo, ele começa a pregar a partir do Deus desconhecido. Capítulo 17, versículo 2. Senhores, olha só, ele elogia: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo elogia eles. E Paulo, segundo o escritor, o discurso de Paulo pode ser dividido em várias maneiras. Primeiro, Deus, ele é o Senhor do mundo. Entendeu? Esse Deus desconhecido, na qual vocês não conhecem, esse altar que vocês fizeram ao Deus desconhecido, esse Deus, ele é Senhor do mundo. Segundo ponto, esse Deus também, ele é Criador, e nós somos criatura. Terceiro ponto, há um relacionamento entre a criatura e o Criador. Não há uma distância, não. Deus fez o homem para ser adorado, e ele cuida do homem porque é a obra-prima dele. Totalmente ao contrário do que os filósofos pregavam lá em Atenas. Pastor, os epicureus falavam: ei, se você nasceu, ei, viva e viva aqui, porque não tem outro lugar, não tem eternidade. Outros diziam: olha, você nasceu com problema, você vai viver com esse problema por resto da vida, porque não tem solução. Não, esse Deus na qual esse altar aqui é um Deus, é um altar ao Deus desconhecido. Ele é soberano, ele criou e ele cuida, ele está conosco, nós temos relação com ele, nós temos intimidade com ele, tudo que nós pedimos ele faz para nós. Ele é desconhecido para vocês, mas para nós não. Agora eu vejo que Paulo pregou a grandeza desse Deus. Ele pregou que ele é criador. Paulo pregou também que a bondade desse Deus. Ele pregou que ele não só criou, mas ele cuida da criatura, e ele tem cuidado de nós, e vai continuar cuidando da criatura até a sua vida, pastor, se claro, a criatura ficar aos pés dele. Agora eu vejo também que Paulo fala que Deus, ele é um governo, é um governo soberano. Ele não precisa ser manipulado por nada. Ele é sobre tudo e sobre todos. A Bíblia fala que a terra é os cabelos dos seus pés. Pastor do céu, vocês não conhecem esse Deus aqui desse altar. Como é que receberam, pastor, essa palavra? Pastor, eles também falaram lá, que o Paulo falou que esse Deus é um Salvador. Então, peraí, tu está com problema? Estou com problema. Então não é como os filósofos pregam, que você nasceu com problema, vai morrer com esse problema. Não, Senhor, se você encontrar Jesus, tu vai ser salvo. Tu vai ser curado, tu vai ser libertado. Pastor, os atenienses, para nós
nós encerrar. Os atenienses reagiram à pregação de Paulo de algumas maneiras. Primeiro, uns escarneceram de Paulo, sorriram, tiraram sarro, falaram sobre uma vida futura e eles não acreditaram. Segundo, pastor, outros adiaram a decisão. Entendeu? Paulo falou do Deus desconhecido. Uns tiraram sarro, uns fizeram piadinha, uns não levaram a sério. Outros, pastor, adiaram quando Paulo fez o convite. Sempre tem aqueles que adiam. Alguns ouvintes deixam a resolução para depois, numa polida indiferença, uma desculpa. Não vai dar, não, deixa. Vamos ver mais para frente, agora não vai dar, não quer sentar junto, deixa. Vamos pensar um pouco, vou ver, vou conversar com a esposa, conversar com o esposo. Vou dar uma pensada, vamos ver, talvez no próximo culto, vamos ver. Vamos devagarinho, né? Um passinho de cada vez. Tá bom. Salvação é independente. Mas teve os que creram. Pastor, versículo 34, parte B. Alguns creram e foram salvos. Aí entra aquele versículo: todo aquele que crê e ser batizado será salvo. Inclusive amanhã nós teremos um batismo lá na cidade de Roquempo. Entendeu? E de pregai o evangelho. Nós não batizamos sem antes discipular, sem antes dizer o que significa, sem antes falar a verdade. Entendeu? Nós não queremos números dentro da igreja, nós queremos salvos, convertidos. Por isso que nós procuramos fazer da forma certa. Pagamos o preço muitas das vezes, com lágrimas, mas nós fazemos e damos testemunhos de Deus que estamos fazendo certo. Pastor, aqui nós vemos que outros creram, alguns creram e foram salvos. Qual será a escolha nesses últimos dias? Escarnecer, adiar ou aceitar e ser salvo? Qual será a escolha? Para nós encerrar, entre o céu e a terra, só existe uma pessoa que pode levar você em segurança ao céu. Essa pessoa é Jesus. Jesus é Deus. Quando eu vejo, pastor, que Ele nos chama para confiar nele, Ele nos chama para alegar-se nele, Ele também nos chama para pôr a nossa fé nele. Ele quer dizer o que, pastor? Ele quer dizer para nós que somente Ele, e não idolatria, é que pode nos levar ao céu. Estamos vivendo hoje num mundo cheio de idolatria. Idolatria de imagens, idolatria materialista, idolatria corpo, idolatria ego, orgulho. Eu não sei qual é a idolatria, mas a Bíblia diz que se nós não abrir mão da idolatria, nós estamos trocando Deus por demônios. Porque quem age por trás da idolatria são os próprios demônios. Se você chega num ambiente e esse ambiente, o teu espírito não se sente à vontade, é porque ali tem o espírito da idolatria. É bater o correio. Deus nos chama para pregar o evangelho. Deus não nos chama para ser covardes. Deus chama-nos para nos pregar, semear e ganhar. Mesmo que vai ter alguns escarnecendo, não tem problema. Não é também escarnecer. Até que o dia em que a Bíblia diz em que eles não sabiam, foi-se fechado a porta. E aí, pastor? Aí começaram a gritar, Noé, abre-nos a porta. Porém, a porta não está nas mãos de Noé. Hoje a porta está aberta. Hoje é o dia aceitável da salvação.